Começa mais um 16mm e hoje é dia de falar do terceiro episódio de The Mandalorian, essa série maravilhosa de Star Wars. E aqui eu vou fazer com spoilers, já que eu acho que quem chegou no episódio 3 e tá querendo assistir vídeo sobre, é porque provavelmente está assistindo a série. Aqui eu vou me dedicar ao episódio em si. Eu sei que no vídeo passado eu meio que falei o que eu tava achando da série como um todo, até porque eu não fiz um vídeo do primeiro episódio. Então aqui vai ser mais sobre esse episódio e agora em diante vai ser mais focado no episódio, até porque a parte técnica que eu já falei muito no episódio passado continua muito boa. Assim, a gente sente a produção, uma produção grande, um uso perfeito de CGI aqui. Em pouquíssimos momentos entrega o CGI e a gente percebe uma coisa ou outra, mas no geral, assim, é tudo muito bem feito. E até porque eu já comecei dando destaque até para essa parte visual e tal, não tem como não amar esse... Eu vou chamar de Iodinha, porque é esse Yoda pequenininho. E ele é, assim, tem muita gente falando que ele é feito só pra vender boneco e tal, talvez até seja, mas eu acho que é muito mais do que isso. Ele tem um propósito narrativo, por enquanto, muito bem estabelecido. E assim, não tem como não se encantar com ele. Ele é muito fofo, mas é mais do que só o fato dele ser fofo, por ele ser um bebê e tal. Ele é muito expressivo, eu acho que é isso que me chama mais atenção nesse Yodinha, é porque a gente sente o que ele tá sentindo, e acho que isso é muito difícil com esse tipo de personagem. Então eu tô simplesmente encantado com ele, como eu tô com a série como um todo. Então aqui mais uma vez a gente tem os ambientes muito bem trabalhados e também criaturas diferentes, personalidades diferentes, e até no grupo dos caçadores de recompensa a gente vê que tem vários diferentes entre si. Então isso eu acho muito legal, muito fascinante, que é algo que sempre teve em Star Wars. Até se a gente olha, se não me engano é no Império Contra-Ataca, que aparece ali os caçadores de recompensa, e além do Boba Fett tem mais 3 ali, 2 ou 3, não lembro de cabeça agora, que são todos completamente diferentes entre si. Um deles lembra até o personagem que apareceu aqui no primeiro episódio, aquele droid que também é caçador de recompensa e tal. Então é algo que tá no universo. Lá no episódio 5 você via que era bem improvisado. Aqui com mais dinheiro e tal, eles conseguem dar um visual a mais para esses personagens, mas sem ficar algo muito superficial. Então a gente ainda sente muito daquilo que a gente sentia lá no episódio 5. Então até o personagem do Mandaloriano, a armadura dele é muito fiel ao Boba Fett. E acho que o grande destaque aqui é que a gente começa a conhecer talvez um pouco mais dos Mandalorianos, de como funciona a estrutura deles, que tem até como se fosse patentes. Então eles são como se fosse um grupo fechado com regras já estabelecidas que eles têm que seguir e com patentes diferentes. Então a gente vê, por exemplo, aqui que o personagem principal ele olha para os outros e fala: eu queria ter isso, que era no caso como se fosse aquele jetpack que o Boba Fett já tinha. Então ele no caso não tem, e fica bem claro que ele é de uma determinada patente que não é uma das patentes mais altas aqui, até quando ele está reconstruindo a armadura e tal. E até nessa cena também fica estabelecido o como os Mandalorianos foram prejudicados pelo Império. Então ali tem o pessoal que fica até puto com o pagamento, porque foi fundado em uma mina do Império e ele tá usando isso para reconstituir a armadura dele, deixar a armadura dele mais potente e tal. Então a gente começa a entender um pouco mais a lógica desse universo que está se passando um pouco depois ali do episódio 6, e agora a gente começa a entender cada vez mais como funciona a dinâmica desse universo, o quanto o Império influencia aqui, o como os Mandalorianos são colocados. Então a gente vê muito nos episódios anteriores eles quase que como os Jedi no episódio 1. Parece que é uma raça quase que extinta, e a gente entende melhor nesse o porquê. Eles vivem escondidos, eles não podem sair todos de uma vez. E nesse sentido também tem até a questão ali do capacete, que eles falam que eles nunca tiram o capacete. A gente começa a entender um pouco melhor o porquê deles não tirarem o capacete. Ainda estou na expectativa, eu acho que em algum momento o personagem principal vai tirar, pelo menos, porque
sei lá, eu acho que o Pedro Pascal não fazia uma série inteira sem em nenhum momento mostrar o rosto dele, mas isso a gente vai esperar pra ver. Eu não lembro se tem no trailer ou não, eu assisti o trailer faz muito tempo e eu tento esquecer um pouco do trailer quando eu vou assistir a série. Então eu gostei muito de como eles começam a ter uma preocupação em não focar apenas no personagem principal, mas a gente entender todo os Mandalorianos no geral. Uma coisa que ainda me deixa muito curioso é sobre o passado do personagem principal, porque a gente já entende algumas coisas, a gente já entende até a relação dele com esse Yodinha, porque que ele tá começando a ter esse laço e porque ele vai atrás desse bebê, a identificação que ele tem por ter passado por algo parecido com o que ele passou. Mas ainda acho que eles vão mostrar um pouco mais de todo esse passado dele. Enquanto isso, a série ela começa a se estabelecer mais como um Star Wars, além apenas de um faroeste, mas ele não deixa de lado as referências, as grandes referências ao gênero de western. Então aqui, eu não lembro se no primeiro e no segundo episódio tinham isso, eu nem tinha reparado muito bem, mas aqui o momento em que ele entra ali no local onde ficam todos os caçadores de recompensa, e o barulho que faz, que remete muito ao barulho das esporas que tinha na bota dos personagens em faroeste. Então são muitos detalhes, também tem a trilha sonora, tem todos os enquadramentos e tal, algo que eu já citei no vídeo passado. E esse é também o episódio onde ele entrega mais cenas de ação, e tem uma sequência final que é quase meio episódio, né, nesse formato de episódio curto, que eu tô começando a me acostumar mais. Eu até falei que era a única coisa que eu não tava gostando muito, é que os episódios eram muito curtos. E nesse sentido tem essa sequência final que é muito bem feita desde o começo, desde a cena quando ele vai tentar recuperar ali o bebê, e aí ele vai entrar no lugar e vai ter toda essa construção de suspense, uma direção muito bem feita. E essa mistura de suspense, depois vai entrar um pouco mais de ação, e é tudo muito bem equilibrado, muito bem dosado, o suspense muito bem filmado, como os movimentos de câmera pra gente entender toda a geografia do espaço, tudo que tá acontecendo, que é sempre fundamental em filmes e séries de suspense e de ação. E aqui é tudo muito bem estabelecido na cena quando ele vai recuperar o Yoda, e depois disso também quando ele sai, ele começa a ser caçado pelos caçadores de recompensa. E também, ainda que tenha muitos cortes na sequência de ação ali, a gente entende tudo que está acontecendo. E algo que eu falo que é fundamental em uma sequência de ação é que não é aleatório, a gente tem algo relevante nessa cena, então a gente tem por quem torcer, a gente tem uma construção dramática da cena de ação, o que muita gente acha relevante, mas não é. Então a gente teme pela vida do personagem por causa de toda essa construção dramática. E aqui ele é colocado em muitos momentos quase que em situações impossíveis de sair. Em uma delas ele vai usar a arma nova que o roteiro já tinha estabelecido ela inicialmente muito bem. E a partir do momento que estabelece essa arma nova na armadura dele, ali eu já ficava pensando em que momento ele usasse essa nesse episódio ou em algum dos próximos. E aí ele já usa nesse episódio, então é uma construção boa do roteiro. E aí, na outra sequência, onde parece que ele não tem mais escapatória, é quando chegam os Mandalorianos, e aí também é algo que já foi estabelecido previamente, não soa como um Deus Ex Machina, porque toda essa estrutura dos Mandalorianos, eles já tinham começado a explorar nesse episódio, o que eu citei anteriormente, então faz sentido eles chegarem naquele momento para resgatar o Mandaloriano e o Mini Yoda. Então, assim, em resumo, mais um episódio muito bem dirigido, com um roteiro muito bem escrito, com uns 35 minutos que valem a pena e não tem momentos onde se estica demais. Então são episódios muito contidos, ainda em um universo pequeno, mas que vai estabelecendo toda a lógica desse universo. E aqui, além do faroeste, é trabalhado muito bem o suspense e a ação. Então, assim, não teria como ficar mais feliz com essa série. Tô gostando demais e é uma pena que saia um episódio por semana, porque a expectativa para a semana seguinte é muito grande. Então é isso, se você gostou do vídeo já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, que ajuda muito a gente a crescer. E comenta aí embaixo o que você tá achando da série, o que você achou desse episódio, o que você tá achando de todo esse universo aqui criado. Então por hoje é só e corta!